Graças e paz, amados, amados, queridos e preciosos de Jesus. Hoje, para nossa reflexão, eu quero trazer uma passagem que está no livro de Isaías 57, a partir do versículo 15, que diz assim: Assim diz o alto, o sublime, que vive na eternidade, cujo nome é santo. Eu moro naquele lugar alto e santo, mas habito também com o humilde de espírito e com o arrependido, para dar novo ânimo ao humilde e coragem e vontade de viver aos que estão tristes e abatidos por causa dos seus pecados. Porque eu não vou continuar repreendendo o meu povo para sempre, nem ficarei eternamente irado. Se eu fizesse isso, o espírito do homem morreria diante de mim, acabaria toda a vida que eu mesmo criei. Por causa do terrível pecado da cobiça do meu povo, fiquei irado e o castiguei. Na minha ira, escondi o meu rosto. Mas eles são um povo rebelde e continuaram a fazer sua própria vontade. Eu tenho visto tudo o que fazem, mas vou curá-los. Eu vou guiar o meu povo, vou consolar os que choram de tristeza pelos seus pecados. Nos lábios dos que choram colocarei palavras de louvor. A todos ofereço a paz, para os que estão perto e para os que estão longe, diz o Senhor. Eu os curarei. Mas os que insistem em me rejeitar serão como o mar bravo e nunca se acalmam, lançando à praia lama e sujeira. Para os pecadores nunca haverá paz, diz o meu Deus. Espírito Santo amado, Espírito Santo querido, toda honra, toda graça, toda glória e todo louvor seja dado a Ti sempre, porque sem Ti não somos nada e não podemos nada. Que o Senhor venha falar às nossas mentes, aos nossos corações, o que o Senhor deseja e tem para nós, Senhor, no nome santo de Jesus. Nessa nossa reflexão de hoje, nós vemos aqui a grandeza de Deus. Primeiramente, a grandeza de Deus. Que Ele está no seu alto, sublime trono, que Ele é maravilhoso, que Ele é santo, mas ainda assim, e que Ele é justo. Principalmente que Ele é justo. Mesmo assim, Ele resolve habitar em nós, segundo diz a sua palavra. E Ele habita em nós os que estão arrependidos, porque nós pecamos e nós podemos pecar. Na verdade, nós não deveríamos pecar, mas nós viemos de uma natureza que ela é pecaminosa. E por sermos de uma natureza que ela é pecaminosa devido, ao pecado de Adão e Eva no paraíso, todos nós já nascemos em pecados. E é por isso que é tão necessário que a gente venha aceitar Jesus para nossa vida e nascermos de novo. Mas ainda assim, isso não significa que, devido a Ele estar conosco, comandar as nossas vidas, nós não vamos pecar. Nós vamos pecar. Porque a palavra de Deus fala que a gente peca até em pensamento. Mas nós temos que ter um coração arrependidos para que o Senhor Ele continue habitando em nós. E o que pecado Ele faz comigo e com você? Às vezes a gente pode pensar que o pecado ele não traz consequência, mas ele traz. Mas a palavra de Deus está mostrando para mim e para você que nós ficamos desanimados. Porque Deus está falando, olha, sou eu quem vou dar ânimo ao humilde e coragem e vontade de viver aos que estão tristes e abatidos por causa dos seus pecados. O pecado ele nos reprime tanto que ele tira nosso ânimo, ele tira a nossa vontade de viver, ele tira a nossa alegria, ele tira a nossa felicidade, ele nos deixa abatidos. Mas com o arrependimento do pecado, quando nós nos achegamos a Deus e colocamos e confessamos o nosso erro a Ele reconhece o nosso ato. Aí Ele vem e dá ânimo para mim e para você. Porque como Ele mesmo fala, se Ele não fizesse isso, olha, se Ele virasse as costas para nós, quando nós viéssemos a pecar, mesmo arrependidos, Ele fala assim, se eu fizesse isso, o espírito do homem morreria diante de mim, acabaria toda a vida que eu mesmo criei. Se não fosse a mão de Deus poderosa todas as vezes que nós venhamos a errar,
nós seríamos consumidos, nós viríamos a perecer. Tudo isso é muito sério, às vezes a gente não leva tão a sério. Mas o pecado, ele traz grandes consequências para a nossa vida. Ele vai nos oprimindo. Ele vai nos levando a coisas que o Senhor, ele não tem planejado para nós. Mas Deus, ele é muito misericordioso. Só que ele também é justo. Porque ele também fala, olha, eu mesmo causei tudo isso. Permiti com que eles viessem a viver esse tempo. Por quê? Porque o coração deles estava cheio de cobiça. Então eu fiquei irado, castiguei eles. Deixei eles entregue à própria sorte ali, devido ao que eles mesmos buscaram. Mas depois o Senhor, aqueles que se arrependeram, que estavam chorando de tristeza devido ao que eles vieram a reconhecer o que fizeram, que o Espírito Santo, quando ele vive em nós, quando ele vive em mim e em você, ele testifica em nós quando a gente vem a pecar. Ele já mostra pra nós, não, olha, isso que você fez não tá certo, isso que você fez tá errado. Então você tem que ir por outro caminho, para que Deus continue habitando em você, mais ou menos assim. E com tudo isso, Deus, ele vem e nos ajuda, e lava as nossas vestes, e nos dá ânimo novamente, e nos dá um louvor, porque ele mesmo fala, ó, nos lábios dos que choram, eu colocarei palavras de louvor. E glória a Deus por isso, pelo renovo que ele nos dá quando nós caímos. Deus seja louvado por todas as coisas. E ele fala que ele é o Deus que dá paz para aqueles que estão perto, para aqueles que estão longe. Para aqueles que estão perto porque não pecaram, mas para aqueles que estão longe porque pecaram. E assim ele traz de volta para perto os que estão longe devido ao arrependimento do pecado. Mas aqueles que não se arrependem, Deus é um Deus justo. Aqueles que continuam fazendo as suas próprias vontades, continuam entregues aos seus pecados. A palavra de Deus fala para mim e para você que aqueles que rejeitam a vontade de Deus, aqueles que não se submetem, eles são como um mar bravo que nunca se acalma, lançando à praia lama e sujeira. Para os pecadores nunca haverá paz, diz o meu Deus. Ele está querendo dizer, esses pecadores aqui, como vimos, são aqueles que não se arrependem. São aqueles que não estão se importando com nada. São aqueles que muitas das vezes não acreditam na palavra de Deus. Não acredita que, para estarmos perto dele, é necessário nos santificarmos. Como diz o pastor Luciano Subirá, se você pegar uma garrafa de água potável, e abrir ela, enquanto ela está fechada, ela está 100% limpa. Aí você tira 1% de água dessa garrafa e coloca 1% de água de esgoto. Você beberia? Mesmo sabendo que 99% é água limpa, mas esse 1% é água de esgoto. Então, por que Deus ele precisa aceitar nós com 99% de santidade e 1% de pecado? Já que nós mesmos, muitas das vezes, não teríamos coragem de tomar a água contaminada ali pelo pecado, pela sujeira. Assim é eu e você quando nós estamos em pecado. Então que o Espírito Santo ele testifique mesmo em nossos corações, que ele vá falando conosco, que ele vá mudando as nossas realidades conforme o que Deus tem para mim e para você. Como eu disse, infelizmente nós pecamos, mas nós temos que ter um coração voltado às vontades de Deus. E ele vem e nos ajuda com tudo isso. Porque se ele não fizesse isso, nós morreríamos, como diz aqui. A humanidade ela seria exterminada por si própria, se não fosse
a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Então, que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que Ele faça resplandecer a sua face sobre ti, no nome santo e poderoso de Jesus.